Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do dia de hoje, neste abençoado dia em que estamos com saúde para fazer o nosso trabalho. Então, de nossa evangelização, de nossa cristianização. Como sempre fazemos, hoje a gente vai dar continuidade, não é? A leitura, ao estudo do livro Embaixo do Abacateiro, onde o Chico se reunia na década de 80 inteira, embaixo de um abacateiro, para o estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o estudo da Boa Nova, e ele dando continuidade ao trabalho que Jesus exemplificou, não é? Em contato direto com a natureza. Jesus transmitia a Boa Nova junto à natureza, em contato com a natureza, em campo aberto, né? Acompanhado por uma multidão de pessoas procedentes de vários estados do Brasil e de várias partes do mundo, né? E também presenciado por vários canais de televisão. E só que nessas ocasiões tinha um jovem, né, chamado Carlos Antônio Bacelli, que anotou todos esses cultos que o Chico fazia. Compilou e fez o livro, Embaixo do Abacateiro. Então, o Bacelli vai nos dizer, na reunião do dia 5 de maio deste ano, à tarde, ou seja, 5 de maio de 1982, né, a tarde se mostrava muito fria. Todos ali estávamos protegidos por grossos agasalhos, contrastando com a maioria dos irmãos que residem no bairro. Muitas crianças pisavam com os pés descalços a terra úmida, mas a alegria era tesouro comum a todos. Então, esse abacateiro aí fica numa região muito pobre. Se hoje é pobre, imagina naquela época, né? Então, esses cultos que o Chico fazia embaixo do abacateiro era presenciado por toda aquela comunidade de pessoas carentes. Era gato para lá, cachorro para cá, crianças, né? Mal vestidas, vamos dizer assim, descalças, andando para lá e para cá, mas todo mundo feliz. Muito bem. Aí ele fala aqui, o Bacelli fala, como de hábito, o professor Tomás faz a prece inicial. Tomando a palavra, Chico explica que ali, o Chico falando, ali estamos hospedados. O Chico falou assim, estamos aqui hospedados pelos irmãos que nos recebem para a confraternização. Sua voz soa baixinho, mas ele não se preocupa em que o ouçam. Muitos companheiros já se lhe sugeriram colocar algumas caixas de som no ambiente, mas delicadamente o Chico se esquivou. Olha que coisa interessante. Aquele terreno era vasto, muito imenso embaixo, ao ar livre, não é? Num terreno muito grande. E tinha pessoas que ficavam muito distantes, não dava. O Chico estava falando muito baixinho, por causa das suas condições físicas, né? De saúde. E aí uma das pessoas sugeriu ao Chico colocar umas caixas de som para que todos a certas distâncias pudessem ouvir o Chico com mais nitidez. O Chico se esquivou. Por quê? Porque nós sabemos que a espiritualidade faz com que a palavra ecoe por quilômetros de distância. Quem muito fez isso foi Santo Antônio de Pádua. Quem fez isso com muita frequência, o próprio Jesus. A quilômetros de distância as pessoas ouviam o que ele estava falando. E também Eurípides Barçanufo. E o Chico falou que não precisava de caixas de som, de microfone, nada. Todos iam ouvir. Muito bem. O Evangelho, aberto ao acaso, que o Chico pediu, né? Que as leituras o livro fosse aberto ao acaso.
Aí a página que caía, indicada pelo plano espiritual, ia servir para todas as pessoas. Então ele fala aqui, o Evangelho nos proporciona, aí, abrindo ao acaso, caiu lá no item 4 do capítulo 11. Item 4 do capítulo 11. Muito bem. Esse item 4 do capítulo 11 se intitula Amar o próximo como a si mesmo. Então, o ensinamento daquela manhã caiu no Evangelho, amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos ver o que as pessoas que são selecionadas para fazer um comentário daquele tema, né, em questão, vamos ver o que eles falaram. Aí ele fala aqui, o professor Tomás diz que, sobre o assunto, né, do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. O professor Tomás diz, em torno do próximo gravitam todas as nossas decisões. Olha só, o professor Tomás fez o comentário do Evangelho. Em torno do próximo gravitam todas as nossas decisões que precisamos. Olha só, decisões que precisamos. Portanto, desejar para o próximo aquilo que desejamos para nós mesmos. Muito bem, esse é o comentário de um deles, que é o professor. Vamos ver o próximo. A dona Marilene, que sempre enriquece os seus comentários, como a narrativa do irmão X ou Neo Lúcio, afirma que pertencemos todos nós, queiramos ou não, à mesma família. É verdade. Caiu aqui, ó, amar o próximo como a si mesmo. Se nós somos uma família e nós desejamos, lutamos para sermos felizes, aí o Chico, a certa ocasião, falou que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Então ninguém vai conseguir a felicidade sem primeiro dar, porque é dando que se recebe. Se a pessoa deseja paz e felicidade, primeiro tem que dar, primeiro tem que proporcionar. Por isso que a dona Marilene, ela falou isso, né? Pertencemos todos nós, quer queiramos ou não, à mesma família. Então um tem que torcer pela felicidade do outro. Um tem que ficar feliz pela felicidade do outro. Muito bem. Por nossa vez, ou seja, pelo Bacelli, né? Vamos ver o que o Bacelli falou. Por nossa vez, recordamos uma frase incerta na carta que nos enviou um reeducando da cadeia pública de Uberaba, que diz assim, o coração é seu, pode sofrer. O rosto é do próximo, deve sorrir. Muito interessante que um detento, né, um prisioneiro, presidiário, ele falou para o Bacelli, né? O coração é seu, pode sofrer. O rosto é do próximo, deve sorrir. Que interessante, hein? Olha o que o rapaz falou. Muito bom. O coração é seu, pode sofrer. O rosto é do próximo, deve sorrir. Muito bem. Já a dona Elba, procedente de Goiânia, desenvolve o tema a partir da colocação de que, quanto mais dermos na horizontal, mais receberemos na vertical. E ela fala com autoridade moral de quem vem sendo há muitos anos uma benfeitora dos rancenianos. Muito bem. Dona Terezinha, muito conhecida, né? Dona Terezinha Pouso afirma que amar o próximo é libertar-se. Recordando a página de Maria Dolores, pelo nosso Chico, intitulada O Irmão do Caminho, Dona Tânia diz estar provado que tudo o que fizermos de bom ou de mal ao nosso semelhante vai repercutir em nós mesmos. Já Dona Sônia Bassante, distinta detentora do Departamento de Evangelização da Criança, da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, considera que todos reencarnamos com um só objetivo: reeducar os nossos espíritos através do amor ao próximo. Temos lições que devem ser repetidas todos os dias. Agora, o senhor Wicker solicita ao Chico para falar um pouquinho e ele narra o caso que aparentemente não tem nada a ver com o tema evangélico. No entanto, nos faz meditar profundamente sobre a nossa conduta pessoal ante certos acontecimentos da vida. Normalmente, quando somos chamados a aplicar as lições do Senhor em nós mesmos. A cena foi
vista por nós há muitos anos. Vou descrevê-la, não por espírito de crítica ou ironia, é só para sentirmos em nós que o espírito de caridade não deve ter prevenção. Não podemos praticar a caridade atirando pontos para quem recebe. E também não podemos ouvir os outros crendo que os outros estão falando para nós. Devemos abolir isso e compreender. De mim mesmo, eu devo ter todos os defeitos de um modo ou de outro. Todos temos imperfeições ainda a sanar aqui na Terra. Os outros não estão falando para nos magoar ou nos ofender. Precisamos receber na esportiva. Ou seja, isso é uma lição fantástica que eu gostei muito. Tudo que falarem de nós ou sobre nós, nós devemos sempre levar na esportiva e entender a crítica como construtiva. Se ela faz sentido ou não, não tem importância. Não tem importância. Temos que levar na esportiva, como ele fala aqui. E não ficar magoado com a outra pessoa que pensa algo a nosso respeito que não tem nada a ver, que muitas vezes pode ser até injusta, mas a pessoa que agiu assim, ela agiu assim não por ser má, porque não existe ninguém mau. Ela agiu assim por causa do estágio evolutivo atual em que ela se encontra, condição da qual todos nós já passamos, e hoje estamos numa condição um pouco melhor. Cabe a nós outros, portanto, quando nos depararmos com uma situação dessa semelhante, onde somos criticados injustamente, compreender, ser complacente, transigente, paciente e tolerante. Não julgar, não se magoar, não se melindrar, porque todos nós somos melindrosos. Não se pode falar nada para a gente que a gente se melindra. E nós temos que, nesses momentos em que somos cutucados, alfinetados, e nos sentirmos nessas ocasiões melindrados, nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque nós temos que entender isso como oportunidade, para fazer uma reflexão e perguntar a nós mesmos por que nós nos melindramos. E começar a questionar de onde vem o melindre. Aí a gente vai descobrir que o melindre vem do orgulho. Ah, isso quer dizer então que eu sou orgulhoso? Se melindrou é porque é orgulhoso. Então é necessário, aquela pessoa que me alfinetou, ela é um mal necessário na minha vida. Ela me proporcionou a oportunidade de eu fazer uma reflexão e observar em mim que eu tenho uma patologia, uma energia mórbida que precisa ser educada e civilizada, que é a do melindre que todos nós temos. Então nós temos que aprender, não é? A nos observarmos e entender que se a gente tem ciúme, se a gente se aborrece e se a gente se melindra, isso é uma energia que não é de Deus, é uma energia mórbida que todos nós estamos aqui na Terra especificamente para evangelizar, cristianizar, educar e civilizar esses impulsos e essas más inclinações, principalmente as que surgem, que se exteriorizam através do melindre, que é um orgulho que precisa ser trabalhado, evangelizado e cristianizado. E aqui, aquela pessoa que me alfinetou, ela no fundo me ajudou a fazer com que eu observasse essa patologia em mim. É assim que nós devemos interpretar nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas sensações. Mas enfim, ele continua dialogando, comentando, vamos aprendendo e pouco a pouco podando aquilo que deve desaparecer de nossa própria alma. É verdade, vou repetir, dialogando, comentando, vamos aprendendo pouco a pouco, podando aquilo que deve desaparecer em nossa própria alma. Nós estamos aqui na Terra para purificar a nossa alma. Nós temos que aprender a nos observarmos. Cada pensamento, cada sentimento, cada pensamento que a gente tem, temos que passar por um crivo, peneirar, para saber se Jesus teria aquele tipo de pensamento. E aí, se chegarmos à conclusão que Jesus não se permitiria ficar na sua cabeça com aquele pensamento, a gente tem que expulsar também, porque é um corpo estranho na nossa alma, que futuramente, não é, devido se cristalizar, se transformar numa ideia fixa, aquilo vai se transformar numa doença grave. Muito bem. Aí ele fala, e o Chico conta que numa cidade do Rio de Janeiro, aí já é o pensamento do Chico,
a interpretação do Chico, que nos diz: e o Chico conta que numa cidade do Rio de Janeiro, o orador estava falando das imperfeições. Ele e mais 2 amigos estavam sentados ao lado de 2 senhoras muito distintas. O orador discorria sobre os vícios da humanidade, sobre a guerra e a tirania. E foi descendo. Falou sobre os que têm determinados hábitos. Falou muito sobre os alcoólatras, sobre os tóxicos. Abordou uns 40 pontos de fraquezas da personalidade humana. Olha o que o Chico fala. O Chico está relatando, não é? A fala de um orador do Rio de Janeiro. Esse orador, esse palestrante, o que ele estava falando? Eu vou repetir, que eu gostei, estou gostando. O orador estava falando, qual era o tema que o orador estava falando? Ele estava falando das imperfeições humanas. Aí o Chico fala, esse orador, né, ele e mais 2 amigos estavam sentados ao lado de 2 senhoras muito distintas. O orador o orador estava falando sobre os vícios da humanidade. Ele falando também sobre as guerras e também sobre a tirania. E o orador foi descendo. E ele falou também, né, os que têm determinados hábitos. Falou muito sobre os alcoólatras. Falou sobre os viciados, os tóxicos. Abordou uns 40 pontos de fraqueza da personalidade humana. Então o orador estava falando só sobre isso. Vamos ver o que o Chico vai falar no final, que eu estou curioso também. Ante a nossa expectativa pelo desfecho do caso, o Chico prossegue, 2 pontos. Creio que já era muita coisa que ele havia colecionado a respeito das nossas imperfeições. Olha como o Chico é fantástico de humilde. O Chico estava narrando o caso de um orador, né? A fala de um orador. O orador estava falando sobre, falou 40 casos que acontecem com a humanidade, das imperfeições humanas, né? Inclusive sobre as guerras e as tiranias. Aí olha o que o Chico fala. O Chico falava agora sobre... O Chico prossegue. O Chico falou, creio que já era muita coisa que ele havia colecionado a respeito das nossas imperfeições. Então o Chico está falando que o orador, não é, já tinha falado muitas coisas a respeito de nossas imperfeições. Então o Chico se colocou no rol daqueles que tinham muitas imperfeições. Olha a humildade do Chico. Muito bem. Falava agora sobre o fumo, e o orador continuou, né? Agora ele falava sobre o fumo. Falou sobre o efizema, condenou o cigarro, condenou o charuto, condenou o cachimbo, falou sobre o pulmão. Ele estava falando tudo isso para essas 2 senhoras. Essas 2 senhoras que estavam ao lado dele, em tudo que ele falava, balançavam afirmativamente a cabeça, em sinal de aprovação. Como que diz assim, é verdade o que ele está falando, né? É verdade o que ele está falando. Porque tem pessoas que quando está falando as coisas para a gente... É verdade, é verdade. E foi isso que aconteceu, né? Vamos ver o desfecho dessa situação. Muito interessante. Eu fumo, né? Até parei que essas 2 senhoras, em tudo que ele falava, balançavam a cabeça, afirmando, não é, o que ele estava falando, aprovando o que ele estava falando. Então, continuou o orador dizendo, o palestrante continuou. E há também uma coisa, é que muitas senhoras e alguns companheiros têm o hábito estranho de mascar fumo. Olha só, esse orador não é fraco não, ele falou um monte, mas um monte de coisa que o ser humano fazia, viu? Isso aqui está me interessando, pessoal, porque eu tenho algo em comum nesse caso aqui. Vamos lá. E o orador falou, tem muitas pessoas que tinham o hábito de ficar mascando fumo, né? Ele falou, há mulheres também que limpam os dentes com fumo.
Tem mulher que limpava os dentes com fumo. O homem não deixou escapar nada. O homem condenou tudo, o orador. Vamos lá. É uma coisa medonha isso aí. Foi quando uma mulher virou para a outra e disse: a senhora está vendo, Dona Maria? Ele largou pregação para mexer só com nós. Olha só. A mulherada fofocou uma com a outra. Ele largou tudo que ele estava falando dos outros e agora ele está mexendo só com a gente, comigo e com você. Uma falou para a outra. Quando o Chico encerrou, ninguém conseguia conter o sorriso. Até ele mesmo sorriu. Essa história que o Chico também era muito alegre, né? Depois o Chico arrematou. Nós estamos sempre largando a pregação para mexer com os outros, é verdade. Eu mesmo já vi isso várias vezes na casa espírita. Na casa espírita acontece muito isso. As pessoas, às vezes, vê um defeito num companheiro de doutrina e não tem coragem. Tem muita vontade, mas não tem coragem de falar para a pessoa de forma direta. Então aí ele aproveita a palestra e desce a lenha. Eu acho que é isso que o Chico quis dizer aqui. Depois o Chico arrematou. Nós estamos sempre largando a pregação para mexer com os outros. Parecia que quem mais aprovava o que o orador falava eram elas. No entanto, quando ele disse que muitos mascavam fumo, até escondido, e que o cheiro era uma coisa horrorosa, elas se levantaram e foram embora. Tá vendo, pessoal? Muito bem. Nesse clima de descontração e alegria cristã do Chico, né? Logo após a prece final, profundamente edificados pela advertência suave que chegara do mundo espiritual, fomos repartir os pães e as balas que era para distribuir para o povo pobre daquela. Mas ficou aí, pessoal, esse ensinamento que Emmanuel passou através do Chico, né? Para que a gente se precavenha quanto à nossa língua. Porque nós sabemos que não existe na face da terra uma pessoa que não tenha culpa no cartório. Não existe uma pessoa sem pecado. Porque se existisse uma pessoa na terra sem pecado, então Deus errou, porque uma pessoa sem pecado não estaria aqui na terra, estaria no plano melhor. Se estamos aqui na terra, só o fato de estarmos aqui já evidencia claramente que todos nós estamos nivelados por baixo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Todos têm algum pecado, todos cometem algum deslize, um diferente do outro, mas todos cometem deslize. Portanto, nós temos que nos esforçarmos para seguir a sugestão e a proposta de Jesus quando nos alerta sobre a necessidade de não julgarmos ninguém. Não julgar ninguém. E também não fazer apologia quando uma pessoa está julgando a outra. Foi o que aconteceu com essas duas mulheres. Enquanto o orador estava descendo a lenha nos outros, elas estavam aprovando. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que quando o orador apontou os defeitos delas, se levantaram e foram embora. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.